Esse vídeo tem como objetivo mostrar para vocês o lançamento, após o itinerário criado, o lançamento de pontos com algum tipo de representação. Por exemplo, uma representação de uma calçada em metros, a representação de um ponto de lixeira, papeleira, um ponto de ônibus. Esse ponto tem algum significado dependendo do plano. E dentro desse ponto, nós podemos ter, por exemplo, peso e podemos também ter lançamentos em metros para você poder criar um setor com essas dimensionamento. Muito bem, então eu criei aqui, peguei aqui o setor 1, apenas como exemplo, né? Aqui já fiz o itinerário do setor 1, já, não pode ser da forma interativa ou automático, mas ele já foi construído. Também não importa se o formato já foi convertido para projeto, Bezier, mas é uma questão de layout. O importante é o lançamento de pontos com algum significado para o seu plano. Tá? Então vamos chamar aqui o itinerário de variação e vamos criar alguns pontos hipotéticos. Então vamos aqui. Então eu tenho aqui um botão, inserir pontos interativamente. Esse ponto pode ser também de terceiros, pode ter vindo de GPS, não importa, de um Excel, né, do Google Pro, converteu lá endereço para ponto, coisa geográfica, geocode, reverso, não importa. Então vamos criar alguns pontos aqui. Vou criar um ponto aqui, vou criar um ponto aqui, ó, são pontos de lado direito, lado esquerdo, mais um ponto aqui, mais um ponto. Vamos criar alguns pontos, tá? Não importa exatamente aonde, tá? Alguns cuidados têm que ser tomados. Por exemplo, se eu criar um ponto aqui, muito aqui no canto, como eu tenho que ficar mais próximo do trecho, né, que você realmente deseja, então se você colocar aqui e essa distância for praticamente a mesma, não tem sentido. Tem que ser exatamente no lugar, certo? Que já define qual o trecho que pertence. Vamos colocar aqui, vamos colocar aqui. Aqui, vamos colocar alguns pontos, tá? Não importa. Não importa o limite. Ó, já coloquei quase 50 pontos. Pronto. Mais um ponto aqui. Muito bem. Então agora eu vou criar fisicamente. Agora tenho esses pontos aqui, ó. Muito bem. Vou limpar. Cancelar. Então tenho esses pontos aqui, ó. Muito bem. Então o que nós estamos fazendo? Eu tenho um itinerário, esses pontos têm algum significado. Muito bem. Então vamos primeiro lançar algumas informações nesse ponto. Então nós sabemos já pelos outros vídeos que na coluna de estabelecimento você pode ter o nome, ou seja, o nome do container, o nome da lixeira, da papeleira, do ponto de ônibus, não importa o que seja, tá? Então vamos chamar aqui, por exemplo, de calçadas. Calçadas, tá? Vamos imaginar que isso aqui sejam esses pontos têm algum significado de calçadas, tá? Vamos imaginar. E aqui tem informações separadas de calçadas, tá? Vamos imaginar que eu tenho aqui, cada calçada tem uma certa medida. Então vamos colocar uma coisa geral, porque é apenas um demo. Vamos colocar aqui 20 metros, tá? Apenas 20 metros. Tem 20 metros, 20 metros, 20 metros, 20 metros. Seria 20 metros para fazer a varrição. Então tem 20 metros aqui, 20, não importa. Tá? Lógico que não é exatamente 20 metros, mas é um número que você já definiu, que você sabe qual é. Tá? E vamos imaginar também, apenas hipotético, que nessa calçada eu tenho mais uma informação que seja um peso qualquer. Tá? Não importa o que seja. Tá? Vamos sempre imaginar, tipo 10 quilos. Tá? Ó, 10 quilos, porque aqui é em quilos, tá? Muito bem. Então, eu tenho essas informações aqui jogadas com seus significados de acordo com o seu plano.
Tá? Então, quando você vai tirar um relatório, aqui, é o momento do processamento desses pontos. É nesse momento do relatório, tanto individual como por Quadlog, que realmente ele processa esse ponto. Até agora é apenas a montagem do ponto, a nível de informação e a posição geográfica. Muito bem. Então aqui vocês perceberam que não saiu nenhum ponto. Por quê? Porque falta colocar aqui em preferência, olha lá, ordenar pontos de coleta e inserir no relatório. Então, o que é ordenar? Significa que, dependendo da sequência desse itinerário, ele vai ordenar a sequência dentro do próprio trecho. Então, vamos colocar aqui apenas para a mão direção, tá? E vamos processar novamente o relatório. Então, quando você fizer isso, o que ele está fazendo? Tá? Ele está colocando agora todos os pontos nessa sequência. Tá? Então, inclusive, ele refez a sequência, porque quando você colocou a sequência, colocou os pontos, não tinha nenhuma sequência. Agora ele colocou na sequência. Então, vamos verificar aonde eu inicio esse itinerário. Olha lá. Ó, inicio aqui. Ó. Vamos colocar uma etiqueta. Né? Vou colocar uma etiqueta. Pode ser uma etiqueta Maptitude. Olha lá. Tá? Então tá aqui, ó, início. Ó, 1, 2, tá? Olha lá, 3, 4, 5. Olha lá, 5 eu já tenho 2 pontos. Então ele iniciou de 1 aqui. Por quê? Porque os primeiros pontos foram reconhecidos no trecho 5. No quinto trecho, ó. Então ficou 1, 2, olha lá. Agora o 3 está aqui. Olha lá, vamos lá. 1, 2, vamos aumentar esse vetor aqui. Esse label, aliás. Olha lá. Muito bem, ó. 5, 6, 7, 8. Então eu tenho aqui, no quinto trecho eu tenho 1 e 2. Aqui no sexto trecho eu tenho 3. Aqui tem o 4, aqui tem o 5. Vamos ver aqui, o 5. Ó. Olha, eu estou no nono trecho. Aqui eu estou no 6. Ó. Então ele vai colocando na ordem da criação do itinerário. Ó, 11, 12, ó, 13. Então vamos verificar se o 13 tem realmente a sequência 7 e 8 de pontos. Vamos lá. Vamos lá, 13. Estou aqui, ó. 13. Olha lá. Olha, trecho 13, eu tenho 7 e 8, calçadas 7 e 8. Tá? Então bateu, ó. 7 e 8. Tá? Então, se você mexer no itinerário ou mexer nos pontos, ele vai sempre refazer a sequência. Tá? Sempre refazer a sequência. Olha, por exemplo, o 48, que ele está vindo da esquerda para a direita, ele colocou a sequência 37, 38, 39 e 40. Se a sequência do itinerário fosse da esquerda para a direita, seria 37, 38, ou melhor, 37, 38 e 39. Seria 37, 38 e 39, porque o 33 é aqui, tá? Então, ó, 37, 38 e 39. A sequência 48. Fosse ao contrário, seria 37, 38 e 39. Tá? Então ele faz a sequência também em função do sentido do itinerário. Vamos verificar a sequência 48. Vamos lá. Sequência 48. Olha lá. Sequência 48, eu tenho os pontos 37, 38 e 39. Tá? Muito bem. Agora, vamos verificar uma outra coisa. Vocês estão lembrados que eu lancei peso em quilos e lancei também a área em metros dessas calçadas, que poderia ser ponto de ônibus, poderia ser uma série de outras coisas. Então, vamos aqui. Aqui no relatório, na coluna aqui, extensão, quando ele passou por aqui e pegou a sarjeta 102 metros,
E também colocou mais 20 metros dessa calçada e mais 20 metros do outro ponto dessa calçada. Então eu tenho aqui, vai acumulando, ó, 10, 20, 30, 40, né? Muito bem. E aí o peso ele coloca na outra coluna. Olha lá. Como são 10 quilos, ele colocou 10, ó, 20. Vamos alterar esses números, né? Só para verificar a diferença. Vamos aqui. A calçada poderia ser ponto de ônibus, tudo misturado. Ponto de ônibus, lixeiras, não importa. Aqui vamos colocar um outro número. Tá? Vamos colocar aqui em metros. Vamos colocar aqui 201. Tá? Só para ficar mais fácil a visualização no relatório. Então, quando você clicar, olha lá, ele vem aqui, coloca para você os pontos com a denominação que você escolheu lá na coluna estabelecimento e coloca aqui para você na extensão 201, que eu mudei de 20 para 201 para ficar mais fácil a visualização. Ó. 521 mais 221, 722 mais 221. Né? Então ele altera o total de extensão varrida. Né? Além da sarjeta que ele varreu, ele pegou também esses pontos. Tá? Essa área, né? Que representa áreas. E aqui ele colocou o peso, então ele fez tudo junto, caso você tenha isso. Né? Então, esse vídeo é para demonstrar que esse é mostrar o lançamento de pontos. É o mesmo conceito de containers lá na coleta. Tá? E também lá na coleta, se você tivesse pontos de saúde com algum tipo de peso também nesses pontos, é a mesma coisa. Tá? Esses pesos entram no relatório. Tá? Sempre somando, né? E acumulando. Então, aqui também tem essa opção de inclusão de pontos que para algum significado de algum plano, tá? Não importa qual seja. Então ele trata metros, né, a área em metros e também peso, tá? Caso você tenha isso. Tá? Muito bem. Uma outra informação importante nesse relatório, tá, que eu já disse em outros vídeos, é o seguinte: não importa se você tem um ou dois deslocamentos, tá? Ele vai colocar por deslocamento. Aqui tem uma informação importante também para você. Tá? Vamos aqui no início. Vamos pegar aqui pontos. Tem uma informação importante aqui. Aqui. Tá? Então, se a sua rota chama-se S001, o nome da rota vem aqui. Se você tivesse dois deslocamentos, seria o nome da rota, deslocamento 1 e deslocamento 2. Então ele coloca também no arquivo de pontos a rota que foi gerada, onde tem esses pontos. Tá? E o geocode reverso, que é a primeira coisa que nós fazemos, né, que ele faz isso automaticamente, ele coloca um monte de informações sobre a via, uma série de informações. Tá? Aqui é a ordem, essa ordem, o atributo ordem é esse atributo aqui. Tá? E aqui tem uma série de informações importantes sobre o geocode reverso, sobre o nome da via, o trecho que pertence, né? O nome do bairro, o novo CEP, ele tem a numeração inicial e final, e põe por aproximação, através de uma regra de 3, qual o número mais próximo do lote que está esse ponto, a coordenada desse ponto aqui, uma série de informações que eu já disse em outras ocasiões lá nos geoaplicativos.